Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, a Palavra de Deus na Santa Liturgia. Hoje a Igreja no Brasil celebra uma festa muito popular. Aliás, é uma festa que, apesar de ser muito popular no calendário da Igreja, ela oscilou bastante aí no Brasil. Hoje se celebra a festa de São Benedito o Preto, ou São Benedito o Mouro. Por que dizemos assim Benedito o Preto ou Benedito o Mouro? Porque Benedito em latim se diz Benedictus, palavra que significa bendito, uma palavra que significa abençoado, louvado. E existe um Benedito já no calendário da Igreja. Aliás, talvez você conheça, alguns monges beneditinos. Eles são beneditinos porque seguem a regra de São Bento. Só que em latim, Bento se diz Benedictus, e em outras línguas também, que vai seguindo a fórmula latina. Em português, a gente tem duas formas de dizer esse nome latino. Ou a gente diz Benedito, ou a gente diz Bento. No caso do fundador da Ordem dos Beneditinos, passou a tradução de chamá-lo de Bento. Já com São Benedito, que nós celebramos hoje, traduzimos por Benedito. Será o Benedito? Ora só, esse Benedito, ele era filho de escravos etíopes, mas os patrões dos seus pais fez uma promessa aos pais dele que o filho, quando nascesse, seria livre, de modo tal que ele foi filho de escravo, mas nunca foi escravo. Ele era de origem, os pais eram de origem etíope. Ele viveu na Sicília e é um dos padroeiros da cidade italiana de Palermo, não é? São Benedito. Ele vive ali no século XVI, morre em 1586, 4 de abril se eu não me engano, 4 de abril de 1586. E a festa dele, inclusive no calendário no Brasil, teve um tempo que foi celebrada ali no mês de abril, mas tem sempre ali, estamos ou dentro da quaresma ou dentro do tempo da Páscoa, então se resolveu tirar a festa de São Benedito do mês de abril, mês no qual ele morreu, e se colocou para logo depois da festa de São Francisco. Certo é que Benedito vivia uma vida eremítica, mas depois o Papa Pio IV pediu a todos os que viviam segundo a ordem de São Bento, que eles fossem de São Francisco, eles fossem viver em convento. Então Benedito vai viver no convento de Palermo. Ele era leigo e negro. Isso tem o seu peso, um peso eclesial e um peso social. E Benedito foi escolhido pelos seus co-irmãos para ser superior do convento onde ele morava. Inclusive era superior daqueles que eram os padres, e ele era leigo, mas era uma pessoa cheia de um espírito de um conselho, de um espírito de sabedoria, era muito requisitado. Ele assumiu a função de ser superior do convento por um ato de humildade. E mesmo depois, quando terminou o seu tempo de ser superior, ele volta para os seus trabalhos normais de cozinheiro, de cuidar dos serviços gerais dentro do convento, mas sempre muito requisitado. Tinha o dom da sabedoria, e as pessoas vinham até Benedito para pedir conselhos, etc. Eu estou vendo aqui a Cristiane Andrade participando dessa live, e Cristiane é da comunidade do Bebedouro, conheci ainda a meninota. E a comunidade do Bebedouro tem como padroeiro São Benedito. Eu vi aqui também a Edileuza, ela também é dessa mesma comunidade que tem como padroeiro São Benedito. E no passado foi muito normal se celebrar São Benedito no mês de janeiro. Na minha cidade, Santo Antônio de Jesus, nós temos hoje uma paróquia que foi criada ali no início da década de 80, nos primeiros 5 anos da década de 80, e a festa de São Benedito era celebrada em janeiro.
é até hoje celebrada, eu acho que é até hoje celebrada, já sei que já houve mudança, mas não sei agora o que é que realmente permanece, não é, lá em janeiro ou em outubro. Mas por quê? Porque as pessoas associavam o fato também de São Benedito negro com os reis magos, que tinha uma figura, que era uma figura de um rei negro. Então sempre se associou um pouco com esses termos de reis que rodavam nesse período, e o fato de se sair esmolando para se fazer a festa de São Benedito, que para cantar os louvores. Eu me lembro, eu estive na Costa do Dendê, na Bahia, na paróquia de Nilo Peçanha, né? Tem um altar também dedicado a São Benedito, e tem a missa de São Benedito no mês de janeiro, e a vizinha paróquia de Cairu, que é a paróquia de Nossa Senhora do Rosário, que está vivendo a sua novena, há uma grande festa de São Benedito com a marujada e todas essas formas populares de celebrar São Benedito lá no mês de janeiro. Me lembro que tinha uma espécie de um reco-reco que eles faziam com bambu, faziam os talhos e aquele com um pedaço de pau, e cantava pedindo, com um quadro de São Benedito passando de casa em casa pedindo a esmola. Vamos colher flor lá em São Francisco para dar esmola a São Benedito, para dar esmola a São Benedito. Vamos colher flor lá em São Francisco. São Francisco é uma comunidade que tem beirando já o mar, na paróquia de Nilo Peçanha, que ontem celebrou o seu padroeiro São Francisco. Então essa relação, né, dessas duas comunidades com ascendência negra grande ali naquela região. Portanto, celebramos hoje a festa de São Benedito, que é o primeiro santo negro que foi canonizado na história da igreja. Foi São Benedito. Por isso hoje a gente se alegra olhando nos altares e nos identificando com este homem da cor da nossa pele. O corpo de São Benedito está incorrupto. É certo que com o passar do tempo e certos fenômenos da natureza, um pouco se protege com máscaras de cera, coisa do gênero, não é o corpo desses santos, mas o corpo de São Benedito está lá ainda em Palermo. Para quem vai ao convento onde ele foi sepultado, pode ser visitado o corpo de São Benedito. Então, o primeiro movimento hoje é a gente notar como São Benedito foi acolhido, e bem acolhido, nesse convento onde ele foi viver na cidade de Palermo. E aqui uma outra coisa é a gente pensar que o evangelho de hoje também fala de acolhida. O evangelho de hoje fala de acolhida, mas o evangelho de hoje também fala de escolha. E só sabe escolher bem quem sabe escutar. A escolha é fruto do exercício de uma escuta. E quem escuta bem, escolhe bem e acolhe bem. Por isso Benedito era também muito procurado, porque as pessoas queriam ouvir o seu conselho, iam para escutar Benedito, para ouvir dessa sabedoria que ele nutria dentro do seu coração. O evangelho de hoje, portanto, nós temos o Evangelho de Lucas no capítulo 10, versículos de 38 a 42. A gente vê Jesus que está subindo para Jerusalém e encontrou acolhida em um povoado. E uma certa mulher de nome Marta recebeu Jesus em sua casa. Uma mulher de nome Marta. Ela tinha uma irmã chamada Maria. Eu já falei dessa simpatia de Lucas pelas mulheres. Lucas no capítulo 8 diz que tinha um grupo de mulheres que seguia Jesus, já sabemos o nome delas, é Maria Madalena, Susana, Joana, essas mulheres que iam atrás de Jesus. E como Jesus está subindo para Jerusalém, significa que essas mulheres também estão, né, nessa caravana, nesse grupo de Jesus, é que ela os acompanhava, e depois no momento da morte a gente tem essa notícia daquele grupo de mulheres que acompanhou Jesus desde a Galileia. Então está aí indo esse grupo de mulheres com os apóstolos, não é, para Jerusalém. E ele foi acolhido em um povoado. Aqui o Lucas não diz o nome do povoado, mas por uma ajuda do
evangelista São João, nós já sabemos o nome desse povoado. Se trata do povoado de Betânia. Bet, na língua hebraica, significa casa. Betlehem, o lugar onde Jesus nasceu, significa casa do pão. Betânia, Anav, que significa o pobre, Anauim, os pobres. Betânia significa casa do pobre. Pode ser que aquele era um lugar onde no passado tinha vivido muita gente pobre naquele lugar. Será que viviam as peças de choupanas? Casa de pobre era aquele lugar. E é interessante que ali o pobre Jesus, ele diz que o Filho do Homem não tem uma pedra, não tem nada à cabeça. Portanto, ali ele está encontrando essa acolhida, ele está recebendo a hospitalidade. São Paulo vai dizer que Jesus, de rico que era, se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. Então Jesus aqui agora, indo como pobre, ele que era rico e se faz pobre, dá a oportunidade de ser acolhido, de ser recebido nessa sua fragilidade humana, vai encontrar aquele apoio necessário para essa sua viagem que ele está fazendo para Jerusalém. É a viagem definitiva de Jesus, viagem a partir da qual ele vai experimentar a sua morte, vai experimentar também a ressurreição. Ele está caminhando, é a sua viagem derradeira. Agora ali diz que ele foi acolhido na casa dessa mulher que tem o nome de Marta. Marta significa patroa, a senhora, a dona. Eu disse isso no dia da festa de Santa Marta, né? Uma mulher empreendedora, uma mulher que era dona do seu nariz, uma mulher que está ali cuidando bem de suas coisas, sabia cuidar das suas coisas, sabia gerir a sua vida e a sua coisa. Ela, uma pessoa para saber gerir a sua vida, administrar suas coisas, ela precisa de inteligência, ela precisa saber das coisas, tomar decisões na hora certa. E a sua irmã chamada Maria sentou-se aos pés de Jesus e escutava a sua palavra. Ele estava dizendo no início que a gente, para fazer escolhas, precisa primeiro saber escutar. E nessas escolhas da gente, a gente acolhe, sobretudo, aquilo que deva ser o que Deus quer para nós. Essa terminologia, dizer que Maria estava sentada aos pés de Jesus, é um termo técnico para dizer que ela estava sentada como uma aluna. Paulo vai dizer dele mesmo que ele foi educado aos pés de Gamaliel. Estar sentado aos pés de alguém significa estar ali como discípulo, né? Os italianos gostam de uma expressão que ele diz pendere dalle labbra. É como se alguém fica ali pendurado dependendo dos lábios do outro. Está sentado, está falando, ele está ali não deixando cair nada da palavra da pessoa dirigida para ela. Então Marta estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Eu estava pensando o seguinte: eu conheço muitas mulheres assim que não é que participam das coisas da comunidade. Eu me lembro que muitas vezes, quando eu viajava pelas comunidades, etc., se no meio tinham senhoras, não é? Quando a gente chegava na casa de alguém que ia dar o almoço, essas senhoras que iam comigo, com muita facilidade, elas perguntavam para a dona da casa: e aí, fulano, tu tá precisando de alguma ajuda? Ou eu mesmo vejo as minhas irmãs quando viajam comigo, ou a minha mãe quando estava mais cheia de energia. Se chegava assim na casa de alguém, logo se dispunha a dar uma mão à dona da casa. Às vezes a dona da casa: não precisa não, já está tudo pronto, então vem cá, e a gente vai ajustando a coisa. Ora, se estava ali nesse grupo de Jesus, se tinha mulheres ali também, por que é que Marta não pede ajuda? Ou será que essas mulheres não se ofereceram para ir ajudar a Marta nos serviços da casa? Aí eu fico cá pensando com os meus botões: será que Marta não estava dando, era uma de ciumenta aí, porque Maria estava lá sentada aos pés de Jesus, porque ela não foi se sentar lá também? Aí fico pensando, né, às vezes dessas escolhas que a gente precisa saber fazer, quais são as prioridades que a gente coloca na vida da gente, porque a gente não tem coragem de fazer certas escolhas na vida da gente, de tomar certas decisões. Maria fez isso. Ela queria escutar Jesus, vai lá, se senta, começa a escutar o que Jesus tem para lhe dizer. Jesus, quando escuta essa palavra de Marta, não me pergunta por que ele não a manda
ir lá para ajudá-la no serviço. Ele diz: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada com muitas coisas, porém uma só coisa é necessária. Maria escolheu a parte melhor e esta não lhe será tirada. Gente, saber escolher a parte melhor. Será que a gente sabe escolher a parte melhor? Olha, o ano que vem, por exemplo, é um ano muito importante. É um ano chamado de eleições. Na vida da gente, a gente precisa saber fazer eleições. Precisa saber fazer escolha. Mas isso a gente precisa ir treinando com coisas pequenas, né? Ontem teve, parece que uma pane aí, não foi? No mundo afora, no mundo das comunicações. Tinha gente que não sabia o que era que fazia, porque não estava conseguindo falar com esse, com aquele, com aquilo outro. Vejam só, como esse mundo da tecnologia tem colocado a vida da gente de cabeça para baixo. Eu me lembro que uma vez eu fiz uma viagem e eu não tinha a carta do celular do país onde eu precisava me encontrar com a pessoa. A gente já tinha dado o horário para a gente se encontrar e eu estava todo ansioso porque eu não tinha linha de comunicação. Como é que vai ser para encontrar essa pessoa e não sei o que? Eu digo, mas a gente já disse onde era que ia se encontrar, não disse o horário que ia se encontrar. E aí a gente vai até criando certas facilidades na vida da gente, porque está tudo assim, a gente às vezes não liga muito se vai cumprir o horário, se não vai, porque se alguma coisa não der certo, a gente manda a comunicação: estou chegando atrasado, e às vezes a gente nem se preocupa mais com a pontualidade, esses tipos de coisa. Ou então, quanto tempo a gente perde, não é, com outras coisas. Eu me lembro quando eu cheguei na Alemanha, uma das coisas que me chamava a atenção era ver como os adolescentes às vezes estavam com cada calhamaço de livro assim, imenso, e eu brincava com os amigos, eu dizia, era tudo livro sem figurinhas, viu? lendo. Hoje em dia a gente já nota que às vezes isso vai caindo, porque em vez de ter um livro na mão, tá todo mundo com celulares. Ora, saber fazer escolha é também saber fazer renúncias. Maria, por exemplo, para poder estar escutando Jesus, ela tinha que renunciar naquele momento a estar fazendo os trabalhos da casa. A gente precisa fazer renúncias para saber fazer escolhas. Como é que a gente vai se preparando para fazer grandes escolhas? Fazendo pequenas escolhas. E eu disse a você que para fazer a escolha, a gente muitas vezes tem que se colocar numa atitude de acolhida e de escuta. É preciso estar com os ouvidos muito atentos. É preciso analisar muito bem para que as nossas escolhas sejam escolhas acertadas. E por falar em escolha e em acerto, a primeira leitura de hoje, que é do livro de Jonas, que nós começamos a ler no dia de ontem, que é a história de um profeta que é mandado em terra pagã. Estamos celebrando o mês de outubro, o mês missionário, então Jonas vai como missionário para essa terra que hoje é o Iraque. Ele vai para aquela região, vai para a cidade de Nínive e ali vai anunciar para o povo a conversão. E é interessante, hoje a gente vê Maria, que deu o que ela tinha de melhor para Jesus, aquele que era o seu tempo, estava ali sentada aos pés de Jesus, deu a Jesus o seu tempo, o seu coração. Dizem que a cidade de Nínive precisava de 3 dias para ser percorrida. O profeta tinha uma comunicação para ser feita e aquilo era urgente. Ele bateu recorde no tempo. Em um dia ele girou toda a cidade e fez o seu anúncio. E a cidade acolheu a sua pregação, escutou o que ele tinha para dizer e fez a escolha correta. A escolha de fazer penitência, a escolha de mudar a sua vida. É sempre tempo e hora de a gente mudar a vida da gente. Deus tinha dado um prazo de 40 dias. Eles em um dia resolveram a questão, fizeram a escolha certa, resolveram entrar no caminho de Jesus. Quando a gente olha para Marta e para Maria, normalmente a gente costuma dizer que uma representa a ação, as atividades, Marta, e a outra a contemplação, a escuta, ver e acolher Jesus. Às vezes a gente quer fazer uma polarização entre a escuta, a contemplação e a ação. Existe um santo na igreja, aliás 2, que podem ser de uma grande inspiração para nós. São Benedito é um deles, então já passamos para 3, porque São Benedito era um homem que sabia escutar a sua vida, sabia escutar a sua realidade e sabia ter também uma palavra para os outros, acolhendo as pessoas na escuta. Agora,
Um santo que pode nos ajudar muito é São Bento. São Bento é o fundador dessa ordem monástica dos beneditinos. São Bento tinha na sua regra, que a gente conhece, ora et labora, reza e trabalha. Porém, a regra não está completa quando a gente diz só isso, porque São Bento dizia: lê, reza e trabalha. Portanto, a leitura, o desenvolvimento da inteligência, da escuta e, sobretudo, a leitura, é a leitura da Bíblia. Porque pela leitura a gente escuta Deus que fala, na oração a gente fala a Deus que nos falou, e no trabalho a gente põe na base concreta da vida aquilo que a gente escutou da parte de Deus. Um outro santo é Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola, inclusive, ele dá regras para a gente fazer uma boa eleição, para a gente fazer boas escolhas na vida. E para fazer boas escolhas na vida, a gente precisa saber qual bandeira na vida a gente está seguindo. Se a bandeira de Jesus e do seu reino, ou a bandeira do mundo, com a cobiça, com a soberba e todas essas coisas. Depois a gente tem que descobrir que tipo de gente a gente é, que classe de gente a gente é, e sobretudo se colocar no caminho da humildade. Olha, Maria estava sentada aos pés de Jesus. Humus é uma palavra para dizer a terra. Está sentada ali no chão significa estar perto daquele lugar que é a sua origem. Então a gente se senta aos pés de Jesus, fica em contato com essa humildade da gente, vendo de onde é que a gente sai, de onde é que a gente procede, e acolhe aquela palavra que pode transformar a vida e o coração da gente. Santo Inácio de Loyola, portanto, ele dizia que a gente deve ser ao mesmo tempo contemplativos na ação. Portanto, que hoje nos inspire nesse dia São Benedito, o santo que nós estamos celebrando hoje, São Bento com a sua regra, Santo Inácio com a sua inspiração de ensinar-nos a sermos contemplativos na ação, porque ele diz que a gente deve procurar e encontrar Deus em todas as coisas e todas as coisas em Deus. Não existe essa separação entre a contemplação e a ação, mas essas coisas devem ser feitas simultaneamente, concomitantemente, como dizia Bento: ler, orar e trabalhar. Que hoje a gente possa seguir esses conselhos e façamos boas escolhas na nossa existência. Eu quero aqui agora saudar vocês que estão participando dessa nossa live. Vamos ver quem é que está aqui presente. Temos a Leu Passos, um abraço para vocês, muita luz e para a tua comunidade de São Benedito do Bebedouro, né? Certo? Eu acho que vocês ainda fazem a festa lá em janeiro, mas é o dia hoje de São Benedito. Um abraço para todos aí do Bebedouro. Falando com a Bílio e André Lino no dia de hoje, manda para eles o meu abraço. Um abraço para Dayara Souza, para Neuza Andrade, para Rosa Santos, para Genilza Lisboa e Maria das Graças, para Leilan Cerqueira, para Odaleia aqui nos acompanhando, para Jesse Brito, Cacau Flor de Lis, Regina Pereira, Daci Sampaio, Jaci Félix, Cacto Suculento, Jaci, que é aí da paróquia de São Benedito, em Santo Antônio de Jesus. Boa festa, né? Não sei se é hoje como é que está se celebrando, mas hoje é o dia. Parabéns, boas festas. Bia Cláudia Freitas, um abraço para você. Djalma Barreto, Leilan Francine, Mima Costa, um abraço para Tereza Santana, para Marlene Alves, Cristiane também da comunidade do Bebedouro, São Benedito como padroeiro, um abraço. Edilene Borges, para Maria Eurenia Abreu, Geralda Lima, Cláudio Queiroz, um abraço também. E para Margarida Eti, para a irmã Eronildes, Leinha Novaes, um abraço. Aqui, meu São Benedito, vosso manto cheira cravo, cheira rosa, cheira flor da laranjeira. Exatamente, o povo cantava isso, né? Meu São Benedito, vosso manto cheira cravos, cheira rosa, cheira flor da laranjeira. Isso é interessante porque quando entrava essas imagens de São Benedito que se pedia esmola, às vezes as pessoas iam com um quadro e botavam esse quadro de São Benedito com um pano que eles iam segurando, e as pessoas jogavam pétalas de flores, e muitas vezes não é que tinham rosas, essas coisas, pés de rosedar, pés de laranja, então catava essas folhas que muitas vezes caíam, não é? E jogavam em cima da imagem do santo padroeiro.
Jaci está nos dizendo aqui que São Benedito continua sendo celebrado em janeiro e que esse ano são os 40 anos da fundação da paróquia. Me lembro da fundação da paróquia de São Benedito. Eu tinha 13 anos de idade, quando Dom Alaí instalou a paróquia e veio também participar da missa de instalação. O primeiro pároco, José Raimundo Galvão, veio participar da missa de instalação. Dom Frei Eliseu, que era um carmelita bispo de Itabuna, na Bahia. Ele veio participar das celebrações de instalação da paróquia de São Benedito em Santo Antônio de Jesus. Me lembro das palavras de Zé Raimundo Galvão no final da procissão, citando Tagore, não é? Que é um poeta indiano, não é? que dizia como a paróquia deveria viver uma espécie de ciranda, não é? Onde todos se davam as mãos, não é? E viver essa ciranda dentro da paróquia. Aquilo ficou lá gravado na Oiceira cá. Muito bem, Patrícia Schindler, um abraço para você também. Um abraço para Dani Effectes, um abraço para Aline Cardoso, Padre Rânio Guerra, para Dalva, buongiorno Dalva, tutto a posto? Um abraço para Aloma Brito, para Natália Mercedes, para Bia Ângelo, Leutz Martins, Pedagogia Facemp, Sônia Melo, Suzarta, entrando aqui, para Gal Duarte, um abraço para Antônia Fonseca, um abraço para Everilda Menezes. A Leinha sou eu. Oh, da Leia! Eu achei a foto e eu disse assim, eu conheço esse rosto aqui. Então, abraço, da Leia, para ti também, nesse perfil aqui também. Eu já aceitei aqui o convite lá desse perfil. Gente, um abraço grande para todos vocês, felicidades. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar. O Senhor esteja atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre ti e permaneça para sempre. Sônia Melo, que é também do Bebedouro, de quem eu celebrei o matrimônio, está aqui me dizendo que no Bebedouro a festa é agora em outubro, né? Então passou a festa para a data litúrgica. Gente querida, fiquem com Deus, fiquem na companhia de São Benedito, não é? Interessante, na cidade de Cairu, eu me esqueci de dizer isso, São Benedito, que ele teve muitas visões místicas, não é? Inclusive o Jesus menino se apresentava a ele, Nossa Senhora colocava o menino Jesus no colo dele, mas lá nessa cidade de Cairu, na portaria do convento São Benedito, tem um prato de tempero e um machucador na mão, e as pessoas são muito apegadas a esse São Benedito da portaria, que lembra, não é, São Benedito nessa sua função de homem que cuidava dos serviços da casa, do convento, pensava no bem no dia a dia dos seus co-irmãos. Gente querida, fica aí com Deus, e agora eu vou salvar o vídeo. Vocês já começam a curtir aí, abraço Núbia, você está chegando agora, eu vou salvar o vídeo, você já começa a assistir aí o vídeo, e vocês comecem a curtir, e daqui a pouco eu ponho aí nas outras mídias. Fiquem com Deus.